confiança e intrepidez. Confiança e intrepidez. O texto está em Atos, capítulo 4, de 23 a 31. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer nessa manhã é: onde é que começa mesmo esse texto? Para nós nos situarmos. Onde é que começa essa história? E para nós chegarmos a este assunto, no livro de Atos. Vocês leram a lição, tiveram tempo suficiente para estudá-la, então deve saber onde foi que nós ficamos e onde é que começa mesmo esse texto. Toda essa história começa no capítulo 3. Volte um pouco aí, capítulo 3. Começa com a cura de um coxo. E aí vai desenvolver a lição até chegar em Atos 4, 23 a 31. Nós temos que situar para entendermos o assunto. Começa com a cura de um coxo, quando diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Começa aí a história. É interessante. Minha esposa ainda ontem me pediu: deixe de contar suas histórias. Aí eu disse: mas a história que eu contei não foi tão bonita? Aí ela disse: foi. Aí isso é porque você já conhece. Aí eu vou tentar, mas algumas coisas são importantes. Por exemplo, o que eu vou contar aqui. A minha experiência quando eu estive em Roma, na Catedral de Roma. E quando eu estive lá no templo. É interessante que o que é que tem a ver o templo de Jerusalém com Roma? O que é que tem a, qual é a ligação? A ligação foi a minha experiência pessoal, que Deus me falou. Eu que estava diante da abóbada da grande Catedral de São Pedro. Frank conhece lá. A grande Catedral de São Pedro. Embaixo, né? Túmulo de São Pedro. Ouro por todos os lugares, né? Hein? Tudo ouro. E ali estávamos nós. Milhares de pessoas. Milhares não ali, mas no pátio por ali, as pessoas passando. Eu não sei quantas pessoas estavam ali, mas havia muita gente do Brasil e do mundo inteiro. Do Brasil e do mundo inteiro. Quando eu olhando, falei, o túmulo de São Pedro, o ouro vislumbrado com a abóbada ali, da catedral. E alguma coisa, como que uma voz, alguma coisa, olha ao teu derredor. E eu olhei ao meu derredor, bem perto, assim como eu estava ali, bem perto. E contei 13 cadeirantes. Essa é a minha experiência, 13 cadeirantes. Que estavam ali, como eu, olhando, que eram turistas. E me veio à mente justamente esse texto aqui. Como se dissesse, estes cadeirantes estão aí esperando um milagre. Afinal de contas, vem de muito longe, de muitos lugares, diferentes lugares, certo? Línguas e povos diferentes. E vem aí, quem sabe, esperando um milagre. E eu me lembrei desse texto, onde começa a nossa lição desta manhã. Diz que Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que
entravam. E aí o texto vai falar, os irmãos conhecem essa história. Quando Pedro diz, olha para nós, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Então, naquela hora que eu estava lá em Roma, naquele momento, eu disse, quem sabe eles estão esperando uma palavra como essa. Mas tanto ouro, aliás, não diz nem prata, é ouro, tanto ouro, tanta riqueza, tanta riqueza. Mas aqueles cadeirantes continuaram do mesmo jeito. A igreja do Senhor Jesus, nós que formamos a igreja do Senhor Jesus, não somos ricos porque temos dinheiro. A riqueza da igreja não é ter dinheiro. Ter banco, como a igreja tem, a igreja católica tem. Ter propriedades, como em muitas cidades por aí, especialmente nos centros das cidades por aí, a maioria das casas pertence à igreja católica. Engenhos, fazendas, pertencem à igreja católica. Bancos eles têm. O poder da igreja está no Espírito Santo do Senhor. Está na ação divina em nossas vidas. Se nós não tivermos o poder de Deus, nós não temos nada. Não temos nada. Pois bem, meus irmãos, aí que começa essa história. E é interessante essa história porque essa expressão de um salto, ele se pôs em pé, quer dizer, um cadeirante que dá um salto e se põe em pé. Só existe aqui. Depois dessa palavra de Pedro, ele deu um salto, se pôs em pé. E todo o povo viu isso, diz a Bíblia, viu todo o povo andar e ao louvar a Deus. E reconheceram ser ele mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. A história começa aqui. Nossa lição começa aqui. E depois disso, Pedro faz um discurso no templo. Capítulo 3, a gente faz um discurso no templo. E depois desse discurso, eles são presos. Vamos acompanhar. São presos por quê? Porque fazem o bem. Que coisa, né? Geralmente as pessoas são presas porque fazem o que é errado. Eles são presos porque fazem o bem. Porque libertam um homem de um defeito físico, de um homem que é um cadeirante, porque operam um milagre. O texto vai continuar sobre essa prisão, Pedro e João depois perante o Sinédrio. E aí vem justamente a nossa lição de hoje, confiança e intrepidez, a partir do versículo 23 do capítulo 4. É um pano só. Quando a Bíblia foi escrita, não havia essas divisões que nós temos hoje. Não havia capítulos, versículos, assuntos. Não, era um pano só. Então, toda essa história era uma história só. Por isso ela está interligada. Toda a história. Eles são soltos. A igreja estava em oração. Começa aqui a história. Capítulo 4, a partir do versículo 23 até o 31, nós podemos fazer essa leitura alternada. Essa leitura alternada para nós situarmos a lição que Deus tem para nós nesta manhã.
Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Tendo eles orado, preste atenção a este versículo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Na minha opinião, aqui está o cerne da nossa lição de hoje. Porque o título é Confiança e Intrepidez. Então o cerne está aqui. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciaram a palavra de Deus. O que é confiança? Vamos entender primeiro esses termos. O que é confiança? Todo mundo sabe o que é confiança. Não é verdade? Então eu digo o que é. É tudo isso. É tudo isso. Vocês estão certos. Confiança é um substantivo derivado do verbo confiar. E esse verbo confiar, ele vem do latim, do sufixo chamado confidere, que tem a ver com fé ou com crença. A gente precisa entender a etimologia da palavra para entender justamente esses termos. Então, o verbo é confiar. O substantivo é confiança. E esse verbo confiar vem de confidere, que está relacionado com crença, com fé. Confiança você não compra. Ou compra. Era bom que tivesse no supermercado para a gente comprar, né? Na prateleira, na gôndola do supermercado. Então, você não compra. Você não negocia. Eu lhe dou uma coisa, você me dá confiança. Não. Confiança é um processo. Talvez o maior exemplo de confiança seja o homem dormir com a esposa. Ele está entregando totalmente a vida dele a ela. E ela está entregando totalmente a vida dela a ele. É o maior exemplo de confiança. Enquanto você dorme, você está, como diz o povo, você está morto, meu filho. Né? Como diz o povo, faz um medo danado você receber uma chaleira de água fervente no seu ouvido. Então, o maior exemplo que pode acontecer de confiança é isso aí. Você se entregar totalmente. Não sei se você já... Eu creio que algumas pessoas já se hospedaram na casa de outras pessoas. E aí, nessa hospedagem,
coloca você num quarto. Você dorme com a porta aberta? Na casa de amigo, mas você dorme com a porta aberta? Em hotéis. A gente já se hospedou em hotéis. Você só hospeda no hotel. Você dorme com a porta aberta? Até mesmo durante o dia, você não está dormindo, mas você deixa a porta aberta? Por que você não deixa? Porque falta confiança. Porque falta confiança. E aí a confiança pode ser aumentada com a convivência. Ou pode ser diminuída. Ou pode desaparecer. Pode desaparecer. Isso pode ser entre casais, pode ser entre pais e filhos, pode ser entre irmãos, pode ser entre família, pode ser em todo mundo. Confiança. Por exemplo, contar um segredo. Contar um segredo. O pessoal diz que segredo só existe entre duas pessoas. E só existe uma maneira de você guardar um segredo entre três. É quando uma mata as duas. É horrível, né? Mas é assim. Guardar segredo num grupo. Num grupo. Segredo entre amigos. Fulano, fulana. Dona fulana, eu vou lhe contar esse segredo porque você é a minha melhor amiga. Ô fulano, eu vou lhe contar isso porque você é meu melhor amigo. Pode contar, pode contar. Só que você esquece que aquele seu melhor amigo pode ter um outro que seja mais amigo dele do que você. Correto? Você conta por quê? Conta em confiança. Um filósofo francês, ele dizia o seguinte: nunca contes um segredo a ninguém. Porque se o segredo sair, saiba que o primeiro a não guardar o segredo foi você. Se o segredo é meu, por que eu vou contar? Se o segredo é meu, por que eu vou contar? Mas por que você conta? Porque você confia. Vocês sabiam, se não sabiam, vai saber agora, que o Código Penal brasileiro, o Código Penal, diz que se você violar um segredo que eu te contei, isso é crime e dá prisão. Está lá, capitulado no Código Penal. É interessante, mas tudo isso é a base da confiança. Esse assunto está aqui. E o que é intrepidez? Já entendemos agora o que é confiança. Certo? Confiar é ter fé, é acreditar em alguém. No caso aqui, nós vamos ver acreditar em Deus, confiar plenamente em Deus. Isso é confiança. Mas o que é intrepidez? Vamos lá? O que é intrepidez? Coragem. É tudo isso que vocês estão dizendo. Até que vocês sabem. Coragem, intrepidez, o homem de ser afoito. Apesar das adversidades, ele vai e enfrenta. Vai e enfrenta. Intrepidez, preste bem atenção. Não é não ter medo. Existem algumas coisas que a gente vê por aí, ouve por aí, e sai dizendo como se fosse verdade. Por exemplo, o que é fé? Fé é não ter dúvida. É isso? Fé é não ter dúvida? Não. Não.
Não. Fé é a superação da dúvida. É apesar da dúvida, você dá o salto. Isso é fé. Não é que você não duvide. Não é que você não duvide. É a superação da dúvida. É apesar da dúvida, eu faço o que vou fazer. Eu salto. E às vezes as pessoas dizem, ter fé é saltar no escuro. É o salto no escuro. Não. Então aprendi isso? Fé é você saltar no escuro. Não. Fé é você saltar nas promessas de Deus. Você salta porque sabe que Deus está ali para te segurar. Entendeu? Deus está ali para te segurar. Isso é fé. Então, confiança é sinônimo de fé, intrepidez é sinônimo de coragem. E aí nós já estamos entendendo o assunto, confiança e intrepidez. O que foi que aconteceu no texto bíblico? O texto bíblico é que os apóstolos foram proibidos de pregar o nome do Senhor Jesus. Depois de um milagre, depois de serem presos, eles são proibidos pelas autoridades de pregar em o nome do Senhor Jesus. Eles obedeceram? Não, eles não obedeceram. Por que não obedeceram? Porque o que eles disseram? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso nos traz uma lição para o presente muito grande a respeito de determinadas decisões, por exemplo, do governo, determinadas leis, em que pode haver o confronto entre a lei de Deus e a lei dos homens. E aí o que é que você vai fazer? Obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Mas se você obedecer a Deus, isso implicar, preste bem atenção, isso implicar em desobedecer aos homens, você pode ser preso. Você pode ser processado. Estou certo ou estou errado? É assim. A banda toca assim. E aí você vai escolher. Se eu obedecer à palavra de Deus, aos ensinos da palavra, contrariando algumas decisões governamentais, algumas leis impostas, então eu posso ser considerado criminoso. Eu posso ser processado. Posso ser processado por minhas convicções. Exemplo. Alguém me perguntou, pastor, o senhor celebraria um casamento entre um casal homossexual? Aí eu digo, não. Não. Sim, mas se a lei determinar, nós vamos ter um problema sério. Porque eu vou continuar dizendo não. No caso, a lei não pode me obrigar, porque eu não sou funcionário do Estado. O juiz é. O juiz é obrigado a fazer. Se não fizer, ele está desobedecendo. Mas o Estado não pode me obrigar a fazer casamento. Não pode. Quem poderia me obrigar seria, digamos, quem poderia forçar seria o conselho. O senhor tem que fazer. Aí eu diria, não, eu não faço. Eu não faço. Contraria as minhas convicções. Bom, aí eu posso ser preso.
A lei não poderia me prender, como eu disse, porque eu não sou funcionário do Estado, e aí é uma concessão. Eu não faço casamento, quem faz é o juiz. Ele é que homologa. Isso é apenas um exemplo de como nós temos que ter convicções. Confiar em Deus, confiar na palavra, confiar no que eu creio, e nesta confiança pagar o preço. Pagar o preço. E ter coragem para fazer, para não me curvar. Por quê? Porque eu vou dizer como os apóstolos, antes importa obedecer a Deus, ao meu Deus no qual eu creio, que aos homens. Sim, pastor, mas esse problema aí da homossexualidade e tal, olha, não vamos entrar nisso aí. Nessa questão, porque é uma questão de fé. Eu não afirmo aqui jamais que um homossexual é doente, porque aí eu posso ser processado. Eu posso ser processado pelos grupos, né? LGBTQIA+, e alguns psicólogos, conselho psicólogo, posso ser processado. Mas se eu disser que é pecado, eu não posso. Estão entendendo? Mas se eu disser que é pecado, eu não posso. Porque eu estou fazendo uma afirmação de fé. À luz do que eu creio que essa prática é pecado. Não estou dizendo que é doença, nada, ninguém... Mas eu estou fazendo uma afirmação de fé. E por essa afirmação de fé, eu tenho que ter confiança em Deus, na sua palavra, e ter coragem para fazer e para pagar o preço. Nossa lição ela tem apenas 2 pontos, mas são pontos longos. O primeiro ponto, ele fala aqui de uma história de poder. Uma história de poder. O primeiro ponto, quem leu a lição, quem estudou, vê isso aí. Qual é a importância do livro de Atos para a igreja? De que Atos nos fala? De que Atos dos Apóstolos fala? Essa história de mais ou menos 70, 80 anos. O livro de Atos registra uma história da igreja cristã, de mais ou menos 70 a 80 anos. São os Atos dos Apóstolos, ou alguns chamam de Atos da igreja. Atos liga os ensinamentos dos evangelhos, até mesmo porque Lucas escreve seu evangelho, antigamente no início, não havia separação entre Lucas e Atos. Era Lucas, Atos. Era um livro só. Era um livro só. Pois bem, ali fala dessa ligação entre os evangelhos, o ensino do Senhor Jesus, todo o ensino de Jesus, e o ensino dos apóstolos. E a história dos apóstolos. Uma igreja, a igreja cristã, que ela vai se dividir primeiro em a igreja apostólica. Até mais ou menos o ano 150 se fala da igreja apostólica. Não chega a isso, a rigor pela data, porque vai chegar até João. Atos chega até o ano mais ou menos 80. Depois vem a igreja dos pais apostólicos. O que são a igreja dos pais apostólicos? São os sucessores dos apóstolos. E depois vem a igreja dos pais da igreja. São 3 fases. São 3 fases dessa igreja. Atos fala da igreja apostólica. Ele não fala da igreja dos pais apostólicos, embora cite alguns pais apostólicos. Mas ele não fala da história dos pais apostólicos, e sim da igreja apostólica, da igreja dos apóstolos. Então vai ligando os evangelhos, preste bem atenção, liga, Atos liga o ensino do Senhor Jesus, os evangelhos, as cartas e até o Apocalipse. Há essa ligação. Atos dá uma ênfase muito grande ao Espírito Santo.
ao Espírito Santo. Para Lucas significa, para Lucas, a soberania de Deus na história da igreja está no poder do Espírito Santo do Senhor. Sem o Espírito, a igreja não tem vida. Sem o Espírito, a igreja morre. Sem o Espírito, a igreja se acaba. Daí o nosso cuidado muito grande, meus irmãos, quando a gente trata da igreja de Deus, que é o Espírito Santo do Senhor, que sustenta essa igreja, que dá sustentação a essa igreja. Ela é a coluna principal, é tudo. É o Espírito Santo do Senhor. E Lucas mostra as dificuldades enfrentadas pela igreja cristã. E ela só vence, por quê? Por que ela vence? Por causa do Espírito Santo. Senão ela não venceria. Ela baquearia. Então a sobrevivência desta igreja que vem até nós, você tem muito cuidado que vocês vão fazer com estes homens. Porque se essa obra é de homens, ela vai perecer. Mas se essa obra é de Deus, vocês vão ser encontrados lutando contra Deus. Uma responsabilidade tremenda. Você agir em nome de Deus. Agir em nome de Deus. E descobrir a vontade de Deus. A vontade de Deus. Há uma história com a qual eu não concordo muito. Alguns concordam. Eu já vi pregadores contando essa história e concordando. Eu não concordo. De um homem que precisava de um trabalhador. Servente de pedreiro, por exemplo. Aí chegou um homem, disse que queria trabalhar. Eu disse, pois não, pega esse carrinho de mão e essa pá, e pega aquela metralha ali, tire dali e coloque ali. Aí o homem passou a manhã toda com o carrinho, a pá, pegava a metralha, tirava, estava no outro lugar. Aí voltou só, já fiz, então vem à tarde. O rapaz veio à tarde, ele disse, rapaz, eu me arrependi. Pega essa metralha ali, bota de volta. O homem nem discutiu. Foi lá, pegou a metralha, tá, botou. À tarde chegou assim. Terminei, disse, vem amanhã. No dia de manhã ele veio e disse, rapaz, me arrependi de novo. Pega aquela metralha, bota lá onde estava. O rapaz não discutiu, foi lá, fez. Quando terminou, chegou assim, já fiz. Traga seus documentos, você está contratado. Por quê? Porque quero uma pessoa que trabalhe para mim sem contestar as minhas ordens. Então, para mim, eu lhe pago, você não contesta. Eu já vi as pessoas concordando, e eu disse, olha, comigo, da segunda vez, o senhor não sabe o que quer, eu quero, eu vou embora, eu sei o que eu quero, vou embora. Aí eu disse, e eu não concordo muito com essa história. Aí o meu colega disse, por que você não concorda? Eu disse, porque aí nós estamos dizendo que Deus é irracional. Você está usando um exemplo humano para da sabedoria divina. Deus jamais iria fazer isso. Quando Deus manda, eu digo, não vejo nenhuma passagem bíblica aí que Deus mande uma coisa, depois mande outra, e vai para lá e vai para cá. Como quem brinca com criança, tirando doce da boca de criança, que é a pior coisa que se faz, né? Daqui a pouco a criança não aguenta mais, fica nervosa. Aí, agora meu filhinho, não, Deus não faz isso. Deus sabe o que faz. Se ele manda fazer, ele vai fazer, faça isso. Mas alguém quer
Discutir isso como se fosse a evidência do poder de Deus. Do poder de Deus. E da autoridade divina. E como Deus age e que você não tem que discutir. Sim, com Deus, sim. Aí eu disse ao colega, com Deus, sim. Eu não tenho que discutir com Deus porque eu tenho que fazer isso. Eu tenho apenas que obedecer o que Ele manda eu fazer. Mas Ele sabe o que está mandando fazer. Ele não diz, meu filho, faça isso. Não, agora não faça mais não, faça isso. Não é por aí. O Espírito Santo é quem norteia. E aí ele vai nos dar sabedoria. Nos dá sabedoria. O homem temente a Deus, ele é um homem sábio. A pessoa é uma pessoa sábia. Ela não pode, talvez não tenha muito conhecimento. Conhecimento são coisas adquiridas. Aí você encontra pessoas sábias. Antigamente, no interior, era muito fácil. Você procurava uma pessoa idosa e ela... Hoje vai chover. Aí ela olhava assim, não, vai não. Por quê? Porque as formigas estão assim. As formigas estão assim. Porque o vento está assim. As árvores estão assim. Antigamente era assim. Hoje você chega lá e encontra um homem e diz, vai chover hoje? Eu disse, não. Como é que o senhor sabe? Eu vi na televisão. Né? O homem lá do tempo disse isso, eu já vi pela manhã. Quer dizer, a história é outra. É por isso que eles sabem. Mas eles são sábios. O do interior, ele é um homem sábio. Pode não ser muito conhecedor das coisas, porque não estudou. Ele não estudou. Mas sabedoria ele tem. Em nosso caso, nós temos muitas pessoas sábias, prudentes, pessoas simples, mas a sabedoria, essa prudência é dada pelo Espírito Santo do Senhor. Então, Atos vai levantar as vitórias da igreja, do Senhor Jesus, em cima de uma coisa muito importante, na adversidade. A igreja é uma igreja vitoriosa na adversidade. Enfrentando reis e potentados. Enfrentando tribunais. Enfrentando prisões sem motivo. Sem motivo algum. É isso de que Atos nos conta. De que Lucas vai contar neste livro. Como o poder de Deus se evidencia. Mas para isso, você tem que confiar plenamente em Deus, porque senão lhe falta coragem. Lhe falta coragem. Às vezes, meus irmãos, coragem não é você só enfrentar. Coragem é você ter estratégia também. Né? Há momentos que se você dizer, eu sou um cara corajoso, eu sou uma mulher corajosa, eu sou destemida, não vai por aí não, entendeu? Que às vezes não dá certo, não. Davi era um homem muito corajoso, não era? Um homem que enfrentou um gigante. Né? Faltava coragem nele? Não. Mas um dia ele se encontrou numa situação, numa saia curta tão difícil, que ele se fingiu, foi de doido. Entendeu? E espumava, arranhava os dentes, caia por ali. E por que ele não disse... Você sabe quem sou eu? Sabe? Eu sou Davi que enfrentei Golias e matei Golias. Ele disse isso? Ele estava lá no rei dos filisteus. Olha lá. Estava lá. Aí ele disse, se fingir foi de doido, o rei disse, será que não tem doido aqui não para vir mais um? Mas esse de vir embora. Às vezes é estratégico. Então você tem que... E aí é sabedoria. E aí não é sensatez nem intrepidez, não é sensatez, é insensatez. Mas vamos continuar, porque o assunto é tão gostoso, tão bom para nós, meus irmãos. Os cristãos são um instrumento de Deus para a propagação do Evangelho, em meio às perseguições, em meio às dificuldades. Mas os instrumentos somos nós. Ser cristão é estar comprometido com o Senhor Jesus.
Vocês pensam que quando a palavra, pela primeira vez, convertidos foram chamados de cristãos aonde? Em Antioquia. Pela primeira vez. Vocês acham que isso foi um elogio? Foi um elogio? Hoje é, né? Especialmente no Brasil. Não é entre os muçulmanos, tal, tenha cuidado. Mas no Brasil, você que é um cristão, porque é um país considerado país cristão. Mas quando os cristãos, os recém-convertidos, os novos convertidos, foram reconhecidos como cristãos, foi algum elogio? Não. Sabe o que esse povo é? Preste atenção. Sabe o que esse povo? Eles são os cristãos. Eles são os seguidores de um Cristo que morreu numa cruz. Ser cristão é ser um Cristo pequeno. Ser um Cristo pequeno. Essa é a realidade, essa é a origem da palavra. Da palavra. E por que os cristãos eram perseguidos? Porque o cristianismo não era religião oficial ainda. Por isso eram perseguidos. O judaísmo não era. Mas o cristianismo era uma seita nova. Por isso eles eram perseguidos. Então não era nem um elogio chamar os novos convertidos de cristãos. Em Atos 2, 41 a 47, Lucas mostra-nos o crescimento da igreja. Por favor, coloque aí Atos 2, 41 a 47. A gente pode ler juntos. Vamos lá, a partir do 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, a partir do 2, né? 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, prestem bem atenção ao texto bíblico. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Esta era a igreja. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Alguém disse que essa foi a primeira cooperativa, etc. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânime no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Ponto. E agora, o que é que diz o restante do versículo? Enquanto isto, acrescentava do Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vocês estão entendendo a complexidade disso para nós? Vocês estão entendendo? Ou não? Vocês estão entendendo por que a igreja, não é esta igreja, não, é também esta. Mas a igreja, de um modo geral, a igreja no Brasil não está crescendo? Vocês viram a resposta agora? Ou não? Não conseguiram ver? O evangelho está sendo pregado? Está. Congressos estão sendo feitos? Sim. Seminários estão aí? Tem vários. Tem. Mas por que a igreja não está crescendo? Alguém é capaz de dizer por quê? Está aqui. Neste versículo 47, 46 e 47. Está aí. Diariamente perseveravam unânime no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Este era o modus vivendi da igreja.
É assim que a igreja vivia. E isso saltava aos olhos das pessoas. Todo mundo via. E hoje? Estamos vivendo assim? Estamos ou não estamos? Não estou falando aqui, estou falando em geral. Estamos, a igreja está vivendo assim. Seja igreja presbiteriana, batista, metodista, não vivemos assim. Se a senhora tirar a máscara e falar mais alto, eu ouço, não? Pois é, sinais, prodígios, comunhão. E as pessoas viam Deus agir, modo como Deus agia, coisa maravilhosa acontecia, pessoas eram curadas. Ah, aí Lucas diz: enquanto isto acontecia, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aí eu tenho que dar um aleluia. Era assim, irmãos. Um pastor batista já morreu. Eu tenho que falar até bem dele, porque ele já morreu, né? Mas num congresso para nós, pastores, aí ele dizia: eu não posso falar da igreja presbiteriana, eu não posso falar de outra igreja, mas eu falo da minha. Congresso lá no Palavra da Vida. Ele disse: a gente não pode ver dois gatos brigando, que é uma igreja batista se separando, se dividindo. E é assim que a igreja vai crescer. O que o povo está vendo? O povo está vendo milagres, está vendo união, está vendo? Está vendo perdão, está vendo contrição, está vendo consagração. Está vendo? Em 5,14, viu, minha irmã? Vai levantar justamente isso que a senhora levantou aqui. Atos 5,14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Por que eles cresciam? Porque via sinais. E viam Deus agir. Eu quero ir para um lugar onde Deus esteja agindo. Eu quero estar nessa igreja onde Deus está agindo. Em Atos 6,7, vamos encontrar a igreja crescendo mesmo sendo perseguida. Em Atos 9, 31 a 42, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia. Em Atos 12, 24, em meio à perseguição, a igreja crescia. Em Atos 28, 31, encerra o livro de Atos, e aí vem uma lição muito importante para nós, né? Isso é apenas o primeiro ponto. Eu sei que eu já estou demais. Eu vou, acho que, encerrar rápido o segundo ponto, mas é 28, 31. No versículo 30 diz: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebera todos que procuravam, onde recebia, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Este é o último versículo de Atos, em que os estudiosos dizem: por que Lucas não disse mais nada? Lucas deixa Paulo aí preso em Roma, só dizendo isso, não diz mais nada. Alguns estudiosos dizem que para Lucas é que Paulo é o herói
do livro de Atos. Ele não quis deixar Paulo morto. Segunda coisa é que Lucas poderia já ter morrido, certo? Certas coisas dos estudiosos. Para nós, a lição que permanece aqui é que, com intrepidez, ele falava o Evangelho. O segundo ponto fala de confiança e intrepidez, justamente isso. Com que autoridade vocês pregam? Qual é o conteúdo da mensagem de vocês? Vocês estão pregando uma doutrina de um Cristo que morreu e ressuscitou? A doutrina da ressurreição? São impedidos de pregar, mas aí vem a coragem. Nós não podemos deixar de falar do que ouvimos e vimos. Nós somos testemunhas oculares da história. Nós somos testemunhas oculares. Nós vimos isso. Não podemos ser desobedientes a Deus. Não podemos ser desobedientes a Deus. Tudo parte primeiro de você confiar plenamente em Deus. Porque sem essa confiança você não tem coragem. Você não enfrenta. Por isso nós somos temerosos. E se somos temerosos é porque não estamos confiando o suficientemente em Deus. Nós estamos iniciando ainda um ano. O que precisamos pela frente é o quê? Confiança em Deus. Mas a confiança implica em tomada de decisão. Mostre que você confia. Hã? Ou não é assim? Eu confio. Então mostre que você confia. Tomada de decisão. Ser crente, meus irmãos, é confiar plenamente nos braços amorosos do Pai. É dizer que nós temos um Deus todo-poderoso. É proclamar às pessoas que o nosso Deus é Deus em cima do céu, embaixo na terra, em todo lugar. Só o Senhor é Deus, foi o cântico de Miriam. Só o Senhor é Deus. Tem aquela canção, e Miriam também cantava, só o Senhor é Deus. Não temos outro Deus além de ti. Mas na realidade, na vida, nós falhamos. Dizemos que confiamos, mas falhamos. Essa confiança desaparece. Sem essa confiança, e sem confiar plenamente no poder de Deus, a igreja de Deus se acovarda. É a igreja fechada. É a igreja trancada. Foi assim a igreja primitiva, antes do Pentecostes. Era a igreja intermuros. Essa era a igreja. Mas quando o Espírito Santo veio, este poder, o Espírito Santo é este poder, chamada díname divina, que explode, que ninguém segura, as coisas mudaram. As coisas mudaram. Então, meus irmãos, para que nós tenhamos coragem, sejamos intrépidos, proclamemos a palavra, primeiro nós temos algumas lições aqui que fica para nós. Precisamos ter vida. Vida. Por exemplo, dizem
historiadores, que as mulheres cristãs tinham uma vida tão maravilhosa que as pessoas de fora diziam: que grandes mulheres os cristãos têm. Era vida. Vida. Nós precisamos dar um testemunho de um Deus vivo e verdadeiro. Não de um Deus morto, mas de um Deus vivo. O nosso Deus vive. Cristo não é um Senhor morto, é um Senhor vivo. Nós queremos ser vitoriosos, temos que ter uma vida vitoriosa de fé também. Aqui não tem nada a ver com a graça. Porque lê Deuteronômio, lê a Bíblia, lê a palavra de Deus, lê com cuidado. Leia, por exemplo, a respeito dos profetas, de promessa e de cumprimento. Se você fizer assim, diz Deus, eu faço assim com você. Buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscar de todo o vosso coração. Está lá. Não fui eu que escreveu não, viu? Foi não. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. É interessante que, se a gente pudesse resolver um pouco essa lição, foi falar diversas vezes a palavra confiança e intrepidez. Estava vendo aqui que essas palavras são mais próximas do que nós podemos imaginar. Porque no original grego, a palavra que é grego, ela é traduzida em vários textos como confiança e vários textos como intrepidez. É a mesma palavra. Então, às vezes nós podemos pensar assim, olha, eu confio, mas eu não falo abertamente, eu não falo com ousadia, não falo com coragem. Aí a gente poderia questionar nós mesmos, assim, como cada um de nós. Será que eu estou confiando mesmo? Porque a confiança da Bíblia é intrépida. É a mesma coisa, sabe, pastor, quando nós vemos alguém, às vezes, expondo o texto bíblico. Jesus morreu, ele foi na cruz, ele ressuscitou. Meu Deus do céu! Se eu dependesse da intrepidez e da confiança desse irmão que está expondo o texto bíblico, daquilo que ele está sentindo e expondo através das suas palavras, eu estaria... Aí você vê muitas vezes a pessoa como falando coisas heréticas. Se você abrir a televisão, você vai ver um bocado. E falando com aquela coragem, abre aspas, mas não é coragem da Bíblia, é uma audácia, na realidade. Aí você diz, poxa, se a verdade bíblica que eu ouço estiver sendo falada de forma tão corajosa assim, como impactante não seria, né? Então, a coragem e intrepidez na Bíblia são coisas que devem andar estreitas, de uma forma tão conexa. Aí eu estava meditando aqui sobre isso. Conta-se, e aqui eu vou encerrar com isso aqui, conta-se que um preso foi sentenciado à morte, à cadeira elétrica. E enquanto ele caminhava para a cadeira elétrica, o capelão do presídio o acompanhou, como é praxe. E acompanhou dizendo, tenha calma. O indivíduo vai para a cadeira elétrica com calma, né? Tenha calma. Porque breve, é rápido.
você estará no céu com o Senhor, gozando da aventura do Senhor. Mas que o preso olhou assim para o capelão e disse: o senhor acredita nisso? É lógico, meu filho, eu acredito. Todo parlamentado, acredito nisso. O senhor não acredita? Acredito, o senhor não acredita. Se o senhor acreditasse nisso, que o senhor está me dizendo, o senhor não estava aqui, não. O senhor estava indo por todos os lugares, vilas e povoados, por todos os lugares, dizendo isso aí. Mas o senhor fica aqui, comendo do bom e do melhor, para dizer àqueles que são condenados, isso que o senhor está dizendo. O senhor não acredita. Você acredita no que você diz acreditar? Você acredita? Se você acreditasse, talvez você não estivesse aqui. Estivesse falando outro. Ou, se estivesse aqui, como está, teria uma vida diferente. Confiaria mais em Deus. Teria mais coragem de pregar o Evangelho. Se esforçaria mais. Daria mais valor à palavra de Deus. Valeria mais para você do que milhares de ouro e prata. Valeria muito mais. Você se esforça, luta, estuda, faz um curso, vai fazer outro curso, especialização, em mestrado, doutorado e pós-doutorado, e nunca mais para de estudar, porque se você parar, os outros não param, você fica para trás, né? Fica para trás. Às vezes não é nem para você ganhar mais, é para você manter. Não é nem ganhar mais, é para você manter seu dinheiro. Mas você se esforça, luta. E para a igreja? Você vai para a academia, alguns, né? Mente sã, corpore sano. Opa, sim, sarado, não sei o que, tal. Braço, muco de braço, tal. Você acorda cedo. Tudo. Esforça. Academia. E para a sua fé? Para você exercitar a sua saúde e para a sua fé. Qual é o exercício da sua fé? O que é que você está fazendo para exercitar a sua fé? A sua fé. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos ajude, para que nós entendamos o valor da fé, para que nós entendamos quanto importa servir a Deus, a um Deus vivo e verdadeiro. Amém.